Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós continuamos abordando os recursos do Migration. Então eu vou abrir aqui o projeto que nós estamos utilizando e vamos revisar aqui o nosso modelo. Eu tenho a minha entidade cliente. Note que eu removi todas as anotações de dados do modelo para cliente, para pedido, e agora eu tenho tudo aqui definido no código usando a Fluent API. Então, para isso, eu coloquei aqui até um mapeamento da tabela cliente que eu não tinha feito na aula anterior. E aqui eu tenho o mapeamento da entidade pedido. Agora perceba uma coisa, vamos analisar aqui no SQL Server Management Studio as tabelas que foram criadas. Na tabela clientes, eu vou mandar abrir aqui a tabela que foi gerada, a estrutura. Olha, eu tenho o nome, o cliente ID. Observe que nome é um varchar e está marcado como permitir nulos, ou seja, o nome ele pode ou não ser informado. Aqui na tabela pedidos, eu vou abrir ela mostrando a estrutura, eu tenho a mesma coisa para a coluna item, ó, ela está marcada como permitir nulo. O que está acontecendo aqui? Acontece o seguinte, por convenção, as propriedades das entidades que podem conter um null, elas são configuradas pelo Entity Framework Core, quando ela for gerar a tabela, como sendo opcionais, ou seja, eles suportam null, eles permitem null. Então, as propriedades do tipo string, elas vão todas ser geradas com o suporte ao null, ou seja, elas são colunas do tipo nullable. Então, nome e item são propriedades strings aqui na minha entidade. Ó. Se eu retornar aqui para a minha entidade cliente, ó, nome é uma string. Então, string é um tipo de referência, dá suporte null, vai ser gerado como sendo do tipo nullable. A mesma coisa aqui na minha entidade pedido, ó, a propriedade item é do tipo string. Então, quando o Entity Framework Core aplica as configurações e gera as tabelas, ó, item, ele vai permitir nulo. Se eu não quiser esse comportamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar aqui para a minha classe de contexto, aonde eu estou fazendo o mapeamento no método onModelCreating. E aqui, ó, no nome do cliente, eu vou usar agora um outro método que é isRequired. Então agora, olha, eu estou falando que a propriedade nome, quando o Entity Framework Core aplicar a migração, vai ser definida como obrigatória, ou seja, não vai suportar null. E a mesma coisa aqui, ó, para item, né? Se eu quiser isso, é só usar a propriedade isRequired. Então agora eu estou obrigando o Entity Framework Core a definir a coluna como sendo do tipo não nullable. Então só para a gente ver isso funcionando, eu vou dar um add migration, vou colocar non-nullable property. Ele vai gerar aqui, ó, a migração, ó, item nullable false, nome nullable false. Então se eu der um update database, ele vai alterar. Agora eu vou voltar aqui no meu SQL Server Management Studio. Deixa eu fechar essas colunas, mandar atualizar aqui as tabelas. Ó, agora eu vou entrar em clientes. Vou dar aqui no design. Ó, nome, permitir nulos, está desmarcado. E em pedidos, vou aqui no design. Ó, item é um varchar, permitir nulo está desmarcado. Então é assim que eu faço. Se eu quero obrigar que um tipo de dados do tipo string, no caso, seja não nullable. Então agora nós estamos percebendo que todo o código que o Entity Framework Core gera para aplicar a migração, ele gera aqui numa classe que herda de migration e no método app ele define um código que ele vai aplicar. Então toda migração que eu gero, ele vai criar uma classe com o nome que eu fornecer, vai herdar de migration e vai gerar um código. A pergunta é, será que nós podemos alterar o código que é gerado e incluir também um código personalizado, de forma a que eu possa gerar um código no banco de dados personalizado? A resposta é sim, e nós podemos fazer isso, e eu vou mostrar isso agora. Então vamos supor que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na minha entidade cliente e eu vou incluir uma nova propriedade do tipo int que eu vou chamar de idade. Então, como eu incluí uma nova propriedade e eu quero refletir isso no banco de dados, eu vou aplicar uma migração aqui, vou dar add migration inclui idade cliente.
seja, ele vai gerar a migração, né? Tá aqui a migração, o código que ele vai usar, ó, tá adicionando uma coluna chamada idade do tipo int. Ó, nullable é false, porque ela é um tipo primitivo. Agora, eu vou alterar o código aqui e vou incluir um código personalizado. Vamos supor que eu queira incluir aqui a criação de um código SQL. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar uma instância de Migration Builder. E aqui existe um método, ó, SQL. E aqui dentro eu posso definir um código que vai ser executado com essa migração. Qualquer código SQL personalizado que eu queira utilizar. Então, eu vou definir aqui a criação de uma história de procedure. Então, eu vou ter que dar um comando para criar a história de procedure. Então, eu vou dar aqui o comando. Vou dar create procedure. O nome vai ser idade procedure. Arroba vai ser meu parâmetro, né? Idade vai ser o parâmetro que eu vou utilizar. Então, eu estou criando uma história de procedure parametrizada. Esse parâmetro é do tipo int. E aqui agora eu vou definir a história de procedure. Eu vou dar um select asterisco from clientes. Então, vamos supor que eu quero gerar uma história de procedure que vai me retornar um cliente com uma idade superior com a idade que eu fornecer aqui. Então, ó, eu vou dar um select na tabela cliente quando a idade for maior que o meu parâmetro idade. Pronto. Então, eu acabei de definir aqui um comando SQL, ó, create, eu vou diminuir um pouquinho aqui para você visualizar aqui o comando, ó, create procedure idade procedure, arroba idade, as int, aqui é minúsculo, né? As select asterisco from, aqui está o meu comando, ele vai retornar todos os clientes da tabela clientes cuja idade for maior que a idade que eu fornecer. Por exemplo, se eu quero retornar todos os clientes que sejam maiores de 18 anos, eu vou passar aqui o parâmetro da idade e ele vai me retornar. Então, esse é um código personalizado. Aqui eu poderia definir qualquer outro código SQL para fazer qualquer operação que eu quisesse no banco de dados. Então, é assim que eu posso personalizar. Essa é uma das maneiras que eu posso personalizar o código. Então agora eu tenho que lembrar que eu tenho que dar contrapartida aqui embaixo. Se eu estou criando a história de procedure, eu tenho que usar o mesmo código e eu tenho que definir aqui agora a exclusão dessa história de procedure se acontecer alguma coisa errada. Se eu quiser remover a migração, então eu vou dar drop procedure, o nome da procedure, idade procedure. Aqui é importante você atentar para a sintaxe, porque você observa que aqui eu não tenho IntelliSense, eu não tenho nada que me ajude a perceber se eu cometer algum erro de sintaxe. Então, create procedure, drop procedure, são os comandos. Aqui é o nome, aqui é o parâmetro e aqui é o comando SQL, que ele vai gerar na minha história de procedure. Aqui eu estou criando e aqui se eu quiser remover a migração, eu estou executando o drop para excluir essa migração. Então agora eu tenho tudo pronto. Percebeu que quando eu uso os métodos up e down na migração, eu tenho que definir o up e o correspondente down, ou seja, para aplicar e para remover. Então agora, se eu der um update database, ele vai me incluir a coluna idade e vai criar essa história de procedure lá no banco de dados. Então eu vou retornar aqui, vou limpar, vou dar update database, porque nós já geramos a migração, ele gerou essa classe aqui que é da migration e agora eu, após às vezes a alteração, eu vou aplicar essa migração. Vou dar um update database, ele concluiu, vamos lá no banco de dados, vamos fechar tudo aqui, vou atualizar migrations, vou atualizar, vou nas tabelas, vou na tabela clientes, vou mandar ele abrir o design, ó coluna idade, tá aqui. E agora vamos ver a história de procedure. Aqui no banco de dados Migration, vou em programação, procedimentos armazenados, idade procedure, tá vendo? Ó, parâmetro idade. Se eu selecionar a história de procedure e mandar modificar, nós vamos ver o código dela, tá vendo? Ó, select asterisco from clients or idade maior que arroba idade. Isso aqui foi gerado pelo Entity Framework Core no banco de dados SQL Server, através de uma personalização que eu fiz aqui no código do Migration. Então esse é um recurso que às vezes você pode precisar utilizar. Muito bem, vamos fechar tudo aqui e agora eu vou mostrar um outro recurso relacionado aqui à utilização do Migration. Então ó, eu já criei aqui as minhas
tabelas. Agora eu vou mandar abrir essa tabela cliente para ver os dados da tabela. Está vazia. Pedidos também está vazia. Então, quando nós criamos as tabelas, naturalmente, nós precisamos depois inserir dados. Geralmente, quando você está desenvolvendo algum sistema, você quer fazer uns testes, né? E você vai precisar de dados de teste. Então, eu vou mostrar agora como que nós podemos popular essas tabelas usando uma igreja. Para fazer isso, eu vou usar os métodos up e down. Então, eu vou vir aqui, ó, sem fazer nenhuma alteração no meu modelo, eu vou mandar ele criar uma migração. Vou chamar de popula tabelas. Então note que eu não alterei nada no meu modelo. Então não tem nenhum código para ele gerar na classe da migração. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ele gerou aqui a minha classe, ó, popula tabelas, que era de migration, o método up e o método down vazios. Então o que eu posso fazer? Eu posso definir um código SQL aqui para incluir dados na tabela. Por exemplo, eu posso usar aqui, ó, para ficar mais fácil eu digitar, eu vou chamar de MB e aqui eu vou chamar de MB. É o nome da instância, tá? Então, em vez de eu digitar Migration Builder, eu vou digitar MB. Eu vou usar o mesmo método que eu usei para criar lá a história de procedure, o método SQL. Então, aqui dentro, agora eu vou dar um comando para incluir dados na tabela. Então, observe que aqui no meu caso, eu vou voltar para o banco de dados, eu tenho duas tabelas. E observe também que essas tabelas, elas estão relacionadas. Deixa eu criar aqui um novo diagrama. Então, ó, tá aqui as tabelas. Então, eu vou ter que incluir dados para clientes e para pedidos. E note que eu tenho uma coluna cliente ID aqui na minha tabela, que é a chave estrangeira. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, vamos lá. Para clientes, eu tenho cliente ID, nome e idade. Agora, cliente ID e pedido ID são chaves primárias e são do tipo Identity, ou seja, elas são gerenciadas pelo banco de dados. É o banco de dados que vai, quando eu incluir dados, ele vai incluir automaticamente valores nessas duas colunas. Então, com essa coluna, eu não preciso me preocupar em incluir nenhum dado. Isso é feito automaticamente pelo gerenciador de banco de dados. Então, aqui eu vou ter que dar o comando para incluir. O comando SQL vai ser insert into na tabela clientes. Então aqui eu vou definir os campos que eu vou incluir, vai ser nome e idade. São os dois campos que eu posso incluir dado. E aí eu vou dar values, que são os valores que eu vou incluir, e aqui eu vou incluir os valores. Ó, o nome eu tenho que colocar entre aspas simples e a idade é o inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, Maria, e a idade dela eu vou colocar 22. Então com isso eu estou incluindo, ó, um dado na tabela. Nome, Maria, idade 22. E o ID, o cliente ID, vai ser incluído automaticamente pelo banco de dados. Como eu não tenho nada, ele vai começar com o valor 1. Se eu quiser repetir isso, incluir mais um, vamos colocar aqui, ó, eu repito, né? Então aqui eu só mudo os dados. Vou colocar Pedro, idade 19. Pronto. Para a tabela clientes, isso já está definido. E agora, como que eu faço para incluir para a tabela pedido? Mesma coisa. Eu venho aqui. Aqui eu tenho que informar aqui, ó, o comando insert into pedidos. Para pedidos eu tenho que informar aqui o item. Temos que vir aqui, ó, na tabela, né? Para pedidos, ó. Só para a gente lembrar, ó. Item, quantidade, preço, data pedido, cliente ID. Então, ó, item, quantidade, preço, data pedido, cliente ID. Agora eu vou colocar values e aqui eu vou colocar os valores. Então, ó, o item é uma string, eu vou colocar aqui, ó, caderno. Depois do item vem a quantidade, eu vou colocar aqui 2, é um inteiro. O preço, eu vou colocar aqui, ó, 7,99. A data do pedido é uma string, eu vou colocar aqui 2020-07-01. E o cliente ID. O cliente ID. O que é esse cliente ID? O cliente ID aqui, ó, é o valor da chave estrangeira. Por exemplo, quando eu incluir um cliente, ele vai ter um ID, ó, um valor de ID. Por exemplo, 1. Então aqui, ó, eu vou ter que incluir o valor 1. Então voltando aqui, se eu quiser incluir para Maria, que é o primeiro, eu tenho que, depois da data, colocar o valor 1. E assim, eu vou repetir aqui, ó, vou colocar, só vou mudar aqui, vou colocar aqui borracha, colocar 3, vou colocar aqui uma borracha 2,55, a data eu vou colocar aqui, ó, 7/2/7 e aqui o cliente ID 2. Então, ó, esse aqui eu estou
incluindo para o cliente ID igual a 1, que é a Maria, que vai ser o primeiro que vai ser incluído. E esse aqui vai ser para o cliente ID igual a 2. Isso aqui vai funcionar se as minhas tabelas estiverem vazias e nenhuma informação for incluída nela. É o que está acontecendo aqui para mim. Ó. Se eu retornar aqui, ó, vou fechar tudo que eu abri aqui, não vou salvar nada. Ó, se eu der aqui, eu mandar ele selecionar, não tem informação nenhuma, nem para clientes, nem para pedido. Então, estou começando do zero. Então, quando eu começo assim, isso vai funcionar. Agora, se por algum motivo eu já incluí algum valor aqui na tabela clientes, isso aqui vai falhar. Por quê? Porque o cliente ID não vai ser mais 1 e aqui não vai ser mais 2. Então, como que eu faço para resolver isso? Uma maneira melhor de você, ao invés de colocar fixo os valores aqui, nós podemos definir aqui um comando SQL para ele fazer o seguinte: manda ele selecionar o cliente ID que eu quero, né? From da tabela clientes, quando o nome for igual a Maria. Aqui eu tenho que incluir entre simples, aspas simples. E vou repetir a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu vou informar o nome de Pedro. Então agora, ao invés de eu estar me baseando no valor do cliente ID 1 e 2, eu estou mandando ele selecionar o cliente ID cujo nome é Maria. E eu tenho certeza que a Maria está sendo incluída porque eu estou incluindo ela aqui. Então aqui eu não vou ter problema. Por acaso, a informar um valor de ID aqui que não exista na tabela, certo? Então agora eu tenho o código para incluir valores para cliente e para pedidos. E, naturalmente, eu tenho que vir aqui fazer a mesma coisa para poder reverter a situação. Então aqui é mais simples, né? Aqui eu dou um delete from clientes e delete from pedido. Pronto, defini o código que vai ser aplicado na migração e estou preenchendo as tabelas, clientes e pedido. Então agora eu vou voltar aqui no Migrations, vou limpar e vou dar um update database. Se eu não cometi nenhum erro de sintaxe, vai dar tudo certo. Compilou, só que deu um erro aqui. Sintaxe incorreta próxima a palavra-chave select. Então aqui, olha, provavelmente nós esquecemos de colocar isso aqui entre parênteses. Então vamos retornar, erro de sintaxe. Então é importante você atentar para tomar cuidado com esse tipo de erro, né? Percebeu que aqui qualquer vírgula errada vai dar um erro. Então vamos dar um update database agora, aguardar a execução do comando. Executou com sucesso. Então vamos agora abrir aqui as nossas tabelas. Deixa eu atualizar aqui o banco de dados, né? Abrir as tabelas. Vamos abrir a tabela cliente. Vou mandar ele selecionar. Olha aqui, ó. Maria 22, Pedro 19, ó o ID 3 e 4. Vamos ver pedidos. Mandar selecionar. Olha aqui, ó. Pedido ID 1, 2, cliente ID 3 e 4. Ó. Caderno, borracha. Então, vemos assim as nossas tabelas sendo populadas e nós usamos o Migrations. É uma opção. Talvez não seja a melhor opção, mas você tem essa opção e você pode usar os recursos do Migration para popular as suas tabelas, como nós mostramos nesta aula. Então, até a semana que vem.